disponibilizado lá depois. Então vamos lá. Deixa eu conversar com vocês algumas coisas. Deixa eu entrar no Moodle aqui primeiro. Vocês estão vendo minha tela? Imagino, se não estiver vendo, alguém me fala aí. Então, vocês viram aqui, né? Então, ficou aqui a gravação, ficou aqui a gravação do nosso último encontro e aqui eu arrumei o calendário, né? Então vamos lá. Então, no calendário eu tinha deixado aqui essa primeira semana para fazer encontros síncronos, né? Para fazer 2 encontros. Naquele primeiro dia, que foi o dia 31, que foi o dia que estava tudo uma confusão, a internet não entrava, estava tudo ruim lá no Moodle, que foi o primeiro dia. Então a gente não fez e a gente fez o nosso primeiro encontro só no dia 2, que foi no dia 2, exato. Então a gente está fazendo, esse nosso encontro agora é o segundo encontro síncrono aqui, tá? Então eu botei aqui, que eu estava escrevendo aqui para a gente conversar, vou botar uma fonte maior aqui, ó. Então o encontro de hoje, então para compensar aquele encontro da primeira semana. E aí, então, o que eu vou fazer? Até foi bom não ter aquele primeiro, porque deu para sentir uma dinâmica aí, alguns de vocês mandaram e-mail, e, em geral, quando vocês estão lendo o material lá do livro, lá para Santos ele vai começar a, o capítulo 1 e 2 são mais capítulos descritivos, né? E depois ele começa com a econometria. Aí, no primeiro encontro síncrono que a gente teve, já teve um ou dois, ou até três colegas, eu não lembro, que tinha perguntado da revisão de econometria, que eu tinha começado a fazer antes da pandemia, ou ia fazer antes da pandemia e não deu. Aí eu botei um vídeo lá, mas o pessoal, eu recebi alguns e-mails pedindo para fazer a revisão. Então, vamos lá. Então eu vou compensar aquele encontro que a gente não teve na primeira semana e vou usar ele para conversar, fazer uma revisão de econometria, que parece que é o que o pessoal está sentindo falta. Então, a outra coisa, então, voltando lá para a página onde está o material, está aqui, né? Então, vocês estão vendo que já apareceu mais um tanto de material. Então, o conteúdo que vai até a nossa primeira avaliação, que vai ser uma provinha de 20 questões de marcar no Moodle, vai até esse ponto 5, que vai até o capítulo 6 do livro. Então, a provinha vai ser na semana do dia 12, ao dia 18. Então, falta mais ou menos um mês, tá? Falta mais ou menos um mês. E aí, então, eu vou aproveitar para conversar com vocês sobre como é que está a leitura. Já começou, está ruim de ler porque tem mais matéria de outros professores para ler ou coisa desse tipo. Tá, então isso aqui eu já vou conversar com vocês. Esse aqui é o vídeo que o pessoal comentou que gostaria que eu fizesse um encontro síncrono para falar, então a gente vai falar dele hoje. E vocês vão ver aqui, ó, que tem um outro vídeo 7, que é um vídeo de introdução ao R, que foi o que o Vinícius fez para nós, junto com o material de apoio. É um vídeo mais ou menos 1 hora. Então ele está contando desde como baixa o R, como instala, como usa o RStudio, até fazer alguns exercícios simples, né? E aí, então, depois, nesse item 10, ele tem um outro vídeo, tá? Onde ele vai falar do diferenças e indiferenças, que a gente vai fazer numa aula dessas aí, provavelmente nessa semana de aqui, ó, antes da semana de avaliação, na semana antes, vai ter 2 encontros síncronos, então que é o exercício um pouquinho mais sofisticado de avaliação, que é quando você faz o pareamento e faz a regressão de diferenças e indiferenças, tá? E aí, então, eu acho que a gente pode fazer essa discussão aqui na semana antes da prova, tá? Na prova não cai nada de R, não cai nada não cai nada para vocês fazerem conta, é mais para você raciocinar e ver se tu entendeu o que está na matéria, tá? Se você só lê o livro, eu espero que você já saiba o suficiente para essa avaliação.
mas esse aqui é um plus, né? Hoje eu vou fazer exercícios com vocês, basicamente no Excel, né? Mas tem alguma coisa de R. Na outra parte, um Python também que a Jennifer está arrumando, tá? E aí depois eu já botei um materialzinho aqui que é de matemática financeira, que são as últimas partes. Então esse aqui é o geralzão da coisa, tá? Então hoje a gente faz uma revisãozinha de econometria e aqui tem mais itens que eu estou conversando com vocês. Então, antes de eu começar a conversar da econometria, alguém tem algum comentário? Alguém sobre esse material? Já começou a ver? Tá ruim de ver? Achou legal aqui? Tem dúvida acolá? Alguém quer me dar um retorno? Quer conversar sobre isso? Gabriel Belé está digitando. E a Gabriela? Eu vou esperar um pouquinho para ver se alguém se manifesta. Vamos ver se ela vai falar. Achei os vídeos seriam explicações do livro. Não, não, os vídeos de Jennifer também. Não, não, os vídeos são material que trata daquilo ali, não é a explicação do livro mesmo. Não, não. O ponto não é aquilo ali, não. Gente, na medida do possível, se alguém for falar, se der, eu prefiro ver o rosto de vocês, né? Porque, assim, não é tão legal quando a gente não vê o rosto, né? O link do capítulo 6 vai para o capítulo. O link do capítulo 6 vai para o capítulo 5. O link do capítulo. Então, o Gabriel e a Gabriela estão falando algumas coisas dos links, mas se é especificamente do link, então eu peço para vocês para mandarem por e-mail, tá? Para mim depois. Tá bom, tá bem. Tudo bem. Então vamos lá. Então deixa eu conversar com vocês. Então, quando vocês forem olhar o material aqui, esses aqui são os que eu já fiz, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Tem o item 8 e o item 9 aqui, regressão 1 e regressão 2, tá? Abram aqui, ó, abram essa revisão, abram o artigo de referência e abram essa base de dados. Vamos começar pela base de dados do artigo de referência, tá? Então, aqui é só um PowerPoint, tá? Que eu já tinha conversado, já tinha mostrado para vocês antes, e eu vou usar ele como material de apoio, tá? Se eu precisar conversar alguma coisa com vocês, eu venho aqui para o material de apoio. Então, aqui no outro link, eu vou usar. Apareceu aqui para vocês esse, quando você clica, é uma revista, tá? É uma revista, e aí então, vocês estão vendo aqui, ó, é uma revista publicada aqui no Brasil, e aí está escrito aqui, ó, tem um título, tem um primeiro título que é Maiores Navios do Mundo, mais um desafio no Brasil, uma análise do Programa Nacional de Dragagem, tá? Então, isso daqui é uma avaliação de política pública, tá? Que foi feita ali pelo Luciano e por mim, e é uma política que é o seguinte, ó, se depois vocês forem ler aqui no resumo, tá? Então, o que acontece? No Brasil, a gente tem uma determinada quantidade de portos, que vai estar escrito em algum lugar, não vou lembrar tanto. Você tem, basicamente, tá aqui os números, ó. Basicamente, no Brasil, você tem portos particulares, portos e portos públicos, tá? Sendo que alguns portos públicos têm uma administração de uma determinada forma, que seria mais uma coisa mais parecida com uma empresa, e outros são portos públicos que seriam de administração pública mesmo, tá? E o que acontece? Com o passar do tempo, tá? Os navios,
com o desenvolvimento da engenharia naval, os navios eles estão ficando cada vez maiores, tá? Por quê? Porque você tem mais movimentação de carga ao redor do mundo e você quer ganhar escala e quer ganhar escopo. Então, você desenvolve cada vez navios maiores e, por consequência, quando você tem um navio maior, você também tem um calado maior, né? O calado é a linha, é a distância que tem entre a linha de flutuação e o ponto mais baixo do casco do navio. Tá, então o que acontece? Com o tempo você está vendo que os navios eles estão crescendo, crescendo em tamanho e, por consequência, em tamanho de calado. Tá? Por outro lado, quando o mar mexe de um lado para o outro, né, você vai acumulando sedimentação no fundo do mar, em especial no fundo das hidrovias, que são os caminhos que levam até o navio chegar no porto. Tá? Então, o que acontece? Quando o navio é grande, tem muita sujeira no fundo da hidrovia, você tem que esperar a maré subir para que dê a distância suficiente para não correr o risco do fundo do casco do navio bater no chão e você ter um problema com o navio, comprometer a carga e coisas parecidas. Tá? Isso causa um determinado custo que é chamado custo de demurragem. O que é o custo de demurragem? Então, eu cheguei com o meu navio aqui no porto de Itajaí, eu sou o Capitão Phillips lá do filme, né? Cheguei lá perto do porto de Itajaí, e aí, então, eu recebo um documento da Capitania dos Portos que está me dizendo qual é a distância de navegação que eu tenho na hidrovia, entre a linha da água e o fundo, tá? E aí, então, eu vejo quanto de carga, eu vou fazer a minha conta para saber o quanto de carga eu tenho no navio, para saber quanto peso tem e qual é a distância segura que eu tenho do fundo. Se eu não tiver uma distância segura, eu vou ficar com o navio parado, esperando a maré subir. Só que, enquanto eu fico com o navio parado, eu tenho esse custo de demurragem, que é o custo de ficar parado esperando a maré subir. E quem é que causa esse custo? Né? Bom, tem várias explicações para isso, mas a principal explicação é a incompetência ou a falta de recurso da administração portuária de fazer dragagem, que é de tempos em tempos estar limpando o fundo da hidrovia para deixar passar aquilo ali. Bom, então isso é um problema que a gente tem do Brasil. Tá? Isso é um problema que a gente tem do Brasil porque não tem dinheiro para um monte de coisas, né? Em especial, você não tem dinheiro para fazer dragagem dos portos públicos, que são os maiores que tem, que é onde passa mais mercadoria, etc. e tal. Então, esse programa é um programa que ele nasce com o objetivo de fazer essa limpeza do fundo. Tá? Só que é um programa caro esse, né? Não é um programa barato. Então, como é que a gente vai saber se o programa valeu a pena ou não valeu a pena para o contribuinte? A gente vai limpar o fundo e vai observar se, depois de observar o fundo, a gente consegue dar mais dinâmica nas cargas, tanto para o navio chegar com mercadoria que vem, sei lá, da China, mas quando ele chegar, no mesmo momento que ele está descarregando coisa, ele está carregando coisa também. Né? E aí, então, a gente está recebendo importação e está mandando exportação. Então, a gente tem que acelerar essa nossa cadeia de negócios com o resto do mundo. Tá? Então, o que acontece? Vocês vão ver aqui na tabela 1 que foram tratados quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Se não me engano, é 13 aqui na conta. 13 portos, né? Então, desde Angra dos Reis, aqui em Santa Catarina, você tem São Francisco